Pessoal, na nossa aula de hoje, nós iremos utilizar o caderno do aluno Aprender Sempre, aquele caderno que vocês pegaram lá na escola, no início agora do bimestre, certo? Então, o caderno do aluno Aprender Sempre, página 4. A nossa aula de hoje jornal é para ler ou para ouvir? Primeiro, vamos falar sobre jornal. Quais são os tipos de jornal, né? Em primeiro lugar, qual a função do jornal? A função do jornal é levar informação, certo? E quais são os tipos de jornal? Nós vamos ter aí jornal impresso e vamos ter o jornal falado, que são os telejornais, né? Aqueles que nós vimos na TV. E vamos ter também aí o jornal digital, que é aquele online, o jornal digital. E vamos ter também o podcast. Podcast nada mais é, gente, que um áudio, tá? Um áudio gravado, você vai gravar o seu áudio. E o podcast você pode assinar e ir acompanhando. Você pode escutar na hora e no momento que você quiser, certo? Diferente do jornal falado, dos telejornais, que tem horário certo, né? Na televisão. O podcast não, você vai poder escutar na hora que você quiser. Então, podcast nada mais é que um áudio. Bom, então, certinho? Então, agora vamos lá para a atividade. Já vimos qual é a função do jornal, que é levar informação. Já vimos os tipos de jornais e vamos falar em específico do podcast, né? Então, na atividade aí, talvez vocês não consigam acessar o podcast, tem um resumo no número 1, né? Tem um resumo aí sobre um podcast, e nesse podcast é a parceria do Jornal Joca e da Rádio CBN, tá? E eles terão duas participações de um garoto de 11 anos e também do diretor da Agência Lupa. Gente, a Agência Lupa, ela cuida de checar as informações. Por quê? Vamos falar de outra coisa importante, que são fake news. Quem já ouviu falar? Fake news nada mais é do que notícias falsas. E essas notícias, elas são propagadas através, né, aí das mídias e tem o intuito de difamar alguém, tem o intuito de levar notícias que não são verdadeiras. Então, muito cuidado, gente, quando você receber uma notícia. Então, o que eu faço para saber se essa notícia é verdadeira? Nós temos aí uma dica da Agência Lupa, que ela justamente especialista em fazer a checagem das notícias, se são verdadeiras ou falsas. Outra dica qual é a fonte da notícia que você está recebendo, tá? Porque geralmente as pessoas elas pegam e repassam antes de checar. Então, quem é a fonte? Por exemplo, beber muita água faz com que você não contraia a Covid. Quem falou? Qual é a fonte? É um médico infectologista? É a OMS, a Organização Mundial de Saúde? Então, essa fonte tem que ter aí um cunho científico provando. Se não tem, é fake news. Certo, gente? Então, nesse podcast aí nós temos duas pessoas, dois convidados, o garoto de 11 anos e esse especialista, tá bom? E qual é o assunto? Eles irão falar sobre fake news, que é notícia falsa. Então, vamos lá. Número 1. Temos aí o resumo do podcast. Aí, letra A. Sobre o conteúdo do podcast, explique qual é o tema central e qual a sua relevância para os tempos atuais. Qual o tema que está sendo tratado no podcast, gente? Notícia falsa, fake news, né? Qual a importância desse assunto, né? Para os tempos atuais. É importante? Nós vivemos em um tempo em que temos muitas fake news, então vocês irão responder. Letra B. Para abordar o tema, o podcast conta com a participação de 2 convidados. Quem são eles e por que eles podem contribuir para o debate? Então, quantos convidados são? Falei antes, né? E por que eles podem contribuir? Principalmente aí, o diretor da Agência Lupa, que é especialista em checagem de notícias falsas, né? Então, vamos lá, pessoal. Ouvir um jornal é diferente de realizar a leitura dele. Qual forma você prefere? Então, nós vimos aí, jornal é para ler
ou jornal para ouvir. Depende, né? Para ler se for impresso, para ler se for de uma forma digital, você vai ter que ler. Agora, se for em formato de podcast, é para ouvir. Se for um telejornal na televisão, você vai ouvir, porque é a fala, né? E você, o que você prefere? O jornal impresso para ler ou o jornal que você prefere só ouvir, escutar? Então, uma resposta pessoal. Então, pessoal, foi apenas para reforçar o que foi feito lá no Centro de Mídias. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? E respondam aí as questões da sequência da atividade 1. Jornal é para